pâncreas para o intestino primitivo médio agora. A gente tem a magna, a dorsal e a caudal. Adicionada a ela, no mesentérico superior ali, a gente passa a ter a pancreático duodenal inferior. Diga. Tô desesperada. Não precisa. Vem comigo que vai dar certo. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um pâncreas. Olha lá. A irrigação para o pâncreas vinha de quem? Do tronco celíaco inicialmente. Tronco celíaco para o lado direito, para o lado esquerdo e aqui a gástrica esquerda centralmente. Quem irrigava o pâncreas quando vinha do tronco celíaco? Quem irrigava era a hepática o quê? Comum. Da hepática comum havia qual saída? Gastroduodenal. E da gastroduodenal qual saída? Pancreático duodenal, que se dividia em pancreático duodenal posterior e anterior, sim ou não? Agora, pancreático duodenal, eu tenho essa daqui, a superior, para anterior e posterior, não é? Tá faltando uma pancreático duodenal para vir por onde? Por baixo, sim ou não? Para vir por baixo, não virar do tronco celíaco, virar de onde? Do tronco mesentérico superior, tronco mesentérico superior, pancreático duodenal inferior. Tudo bem? E o que era a magna dorsal? Vou falar nesse momento. Então, além da pancreático duodenal inferior, ao longo do pâncreas eu tenho quem? A magna, a dorsal e a caudal, que vem de quem? Que vem da esplênica. Tudo bem? Vem do tronco. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Dorsal e o que mais? Magna e caudal. Então, da Calma. pancreática duodenal inferior, Isso. vem qual? Da mesentérica superior, pancreática duodenal inferior. Ok? Tá. Então, mas ela... Com sua cabeça, com seu corpo, com sua cauda, a cabeça do pâncreas está alojada onde vocês bem sabem? Está alojada no seno duodeno aqui, ok? Na porção transversa superior, descendente, transversa inferior, que depois subiria para a flexura duodeno-jejunal e o ligamento de Treitz para fixação no pilar ali direito do diafragma. Vocês se recordam? Então, nutrição do pâncreas mais uma vez. Nutrição do pâncreas é dada em dois segmentos: intestino primitivo anterior e intestino primitivo médio. No intestino primitivo anterior, vocês já viram no estágio passado. Você tem o tronco celíaco, você tem a nossa hepática comum pancreático, gastroduodenal, pancreático duodenal aqui para a porção superior, tá? Dividida em anterior e posterior. Já para a porção inferior do pâncreas, eu tenho o tronco mesentérico superior, pancreático duodenal inferior. Tudo bem? Tá, aí é o intestino primitivo médio, já. Que é porque é do tronco mesentérico. Tá? Ainda apelando e pedindo ajuda para o intestino primitivo anterior, eu tenho quem? Meu tronco celíaco mais uma vez, ok? Com esplênica dando origem a três: a magna, a dorsal e a caudal. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, quem nutre pâncreas? Pancreático duodenal superior, pancreático duodenal inferior, magna, dorsal e caudal. Tudo bem? Sanado? Maravilha. Quem inerva pâncreas? Autonomicamente e parasimpaticamente o vago, e simpaticamente, como há uma divisão entre os intestinos, esplêncnico maior e esplêncnico menor, não resta dúvida, ok? Então essas foram características do pâncreas. Por falar em pâncreas, o pâncreas é um órgão endócrino e exócrino, né? Exocrinamente ele produz amilase, protease, né? Várias enzimas para degradação dos principais macronutrientes e lipase pancreática. Além disso, o produtor de bicarbonato também, tá? Levando a um processo de alcalinização e facilitação da absorção e saponificação das gorduras na região ali alta do trato gastrointestinal
delgado. Então a gente tem ali a porção delgada do duodenal, então ali eu tenho um processo de mistura, formação de um quimo para a formação quilomicral, para os quilomicrons e depois futura absorção de gordura. E também vitaminas que são vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Os beta-carotenos licopenóis, né, a vitamina D, né, por exemplo, por biotransformação e consumo de alimentos que trazem consigo os elementos nutracêuticos, vitamina E, que é o tocoferol, o alfa-tocoferil, e a vitamina K, que é a filoquinona, a menaquinona e a menadiona, consumidas assim em vegetais folhosos escuros como rúcula, brócolis, aqueles das suas necessidades prandiais. Então tudo isso será absorvido no duodeno, vitaminas lipossolúveis e gordura através da formação de um quilomicron. Por isso da importância de você ter uma atividade neural dupla e também de um lado vindo o ducto colédoco desembocando a bile, do outro o suco pancreático. Mas o pâncreas, como eu havia dito, é um órgão misto, não só exócrino, mas é endócrino também, né? Então ele tem a capacidade e competência na produção hormonal, sem dúvida nenhuma, em características anabólicas e catabólicas. Então o pâncreas produz através das células beta, é produtor de insulina, né? Através das células alfa, produtoras de glucagon, células gama, produtoras de somatostatina, por exemplo, além de peptídeos inibidores, além de outras substâncias hormonais como a própria amilina. Então o pâncreas produz vários hormônios, por exemplo, a insulina, né, pró-anabólico. A insulina facilita a entrada da glicose na célula. De que maneira? Sendo captada por sítios de ligações e sítios de ligações complexos acessórios chamados de KPN10, a insulina vai entrar ali na célula primeiro. A insulina é uma molécula pesada, tem duplas ligações de sulfeto, então ela é muito pesada. Então a insulina, como ela é muito pesada dentro da célula, ela não consegue translocar por dentro da célula toda. Então a primeira pernada de translocação insulínica depende de uma quebra proteica por uma proteína chamada de IRS. E essa IRS... passarinho? Essa IRS quebra a insulina de molécula pesada para molécula. Somatostatina diminui inclusive a produção de GH, né? Muitos atletas de fisiculturismo tomam o que? Inibidores de somatostatina para não ter uma ação inibitória de GH, para aumentar a produção de hormônio do crescimento. Ou seja, você inibe a inibição, menos com menos é mais. Você inibe o quê? Somatostatina. Toda a ação anabólica corporal, toda ela. O crescimento muscular, o crescimento capilar, o crescimento do leito ungueal, todos os tecidos, todas as células e tecidos são inibidos pela ação da somatostatina. É o fiel da balança no equilíbrio anabólico, é a somatostatina. Mas não é só o pâncreas que produz somatostatina, o estômago também produz somatostatina. Se você pegar a região de antro do estômago, a região ali de baixo do estômago, as células antrais também produzem somatostatina, mas elas não vão inibir a parte endócrina, elas vão inibir a parte exócrina do estômago, diminuindo a motilidade gástrica, diminuindo a ação das enzimas para degradação e hidrólise dos macronutrientes. Então, falou em somatostatina, é inibitório, seja enzima ou seja hormônio, somatostatina é inibitória. Bom, então esse foi um preâmbulo aí do pâncreas. Foi um preâmbulo do pâncreas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida de vascularização de pâncreas, inervação de pâncreas e função básica endócrina e exócrina de pâncreas? Creio que não. Aí o ano que vem eu vou dar uma aula específica para vocês de diabetes e com um perfil mais imunológico no diabetes. É bem interessante essa aula. Bom, depois do pâncreas nós vamos falar um pouco sobre o fígado, para que depois nós possamos juntar tudo isso aí no duodeno, tá? Na ampola duodenal, na famosa ampola de Vater. Falando em fígado, o fígado é o maior órgão que nós temos na cavidade abdominal. Olha só o fígado, né? Então o fígado também é dotado de uma coleção de células e diferentes células, assim como o pâncreas também possui, foi detalhado. O fígado primeiro tem 75%, de 70 a 75% de células que são os hepatócitos, né? Então a grande maioria das células hepáticas são os hepatócitos realmente, são células de atividade metabólica, seja para a hidrólise, para a quebra enzimática
dos nutrientes que a gente possa consumir ou das medicações, através de uma atividade citocromal, que é o citocromo P450 no fígado, né? Então, atividade metabólica e atividade hepática. O processo de glicogenólise e gliconeogênese também ocorre pelos hepatócitos, principalmente estimulado pela via autonômica simpática. Então, simpaticamente, né, o que a gente faz? A gente inibe a produção enzimática do fígado, mas acelera a glicogenólise e gliconeogênese. E por que disso? Porque quando você libera glicose, quando você libera adrenalina, por exemplo, você está adrenado, você não tem fome e te falta energia para as atividades quando você está adrenado. Ninguém escalando uma montanha quer comer um churrasco, né? O cara está adrenado, você tem diminuição da motilidade do trato gastrointestinal, toda uma redução de TGI. Só que o fígado, ele tem uma glicogenólise e uma gliconeogênese. Você precisa de um fornecimento de glicose adicional, mesmo que você não tenha o consumo do mesmo, tá? Então, embora o sistema simpático iniba a atividade enzimática hepática, o sistema simpático excita a glicogenólise e a gliconeogênese. Tudo bem? Bom, além disso, parasimpaticamente há uma inibição enzimática pela inervação, há uma excitação enzimática pela liberação vagal. Agora, além dos hepatócitos com as células convencionais, a gente tem também as células de Kupffer. Células de Kupffer aqui no fígado são células que realizam a limpeza, né? Saúde, são os macrófagos hepáticos, né? Então, as Kupffer, K-U-P mudo, F-E-R, Kupffer. Tem uma porcentagem específica ou não? Não tem, mas é bem menor, mas a variabilidade é de 20 a 25% de células de Kupffer. São fagócitos, né? Então essas células são importantes porque são células que vão opsonizar e fagocitar todo o material aí morto hepático. Além das células de Kupffer, a gente tem as itocells, as células de ITO. As itocells são células importantes porque auxiliam na produção de vitamina A aqui no fígado, né? E também são células que produzem o que? Os fibroblastos e fibrócitos. Então são as itocells com sinalização de Kupffer que fazem com que o seu fígado fique fibroso. Lembra da fibrose hepática, enrijecimento hepático, hipertensão portal e refluxo de sangue, gerando o que a gente conhecia como varizes esofágicas e de fundo gástrico? Isso só ocorre porque essas itocells são sinalizadas pelos macrófagos hepáticos, que são Kupffer, fazendo com que as itocells produzam muito aí esse material conectivo, gerando essa fibrose. Além disso, a gente tem células intracapilares sinuosos, extracapilares sinuosos, que fazem com que nós tenhamos uma passagem celular livre de plasma, né? Então a passagem de plasma pelas células é livre por conta dessas células sinuosas que nós chamamos, tá? Então basicamente esse é o conceito celular aqui. E temos os colangiócitos, né? Os colangiócitos são células importantes também, são células sinalizadoras do sistema imunológico e são células sinalizadoras para a contração da vesícula biliar. Então são as células hepáticas, os colangiócitos, que sinalizam a vesícula que ela possa contrair para mandar bile para a região duodenal e ela possa fazer o processo de degradação ali, de lise de gordura, de quebra de gordura, tá? Então, dentre todas essas células, os colangiócitos são as principais células sinalizadoras da liberação da bile pela vesícula. Tudo bem? Esse fígado é um órgão grande, alojado na região de hipocôndrio direito, como vocês bem sabem. Esse fígado tem uma distribuição por área convexa e côncava. A região convexa entra em contato com a musculatura diafragmática, então toda essa face é uma face diafragmática do fígado, ao passo que essa face entra em contato com as vísceras, não é essa mais côncava, e a face visceral, então diafragmática e visceral. Há uma divisão hepática morfológica e uma divisão hepática funcional. A morfológica é mais simples, ela principalmente se dá através dessa estrutura aqui, ó, que é o ligamento falciforme, um ligamento que divide o lobo hepático direito, que é o maior deles, do lobo hepático esquerdo.
ok? Então eu tenho essa fissura aqui falciforme com um ligamento falciforme dividindo em lobo hepático direito e esquerdo. Essa é uma divisão morfológica do fígado. Já falciforme, tá? Já a divisão funcional, ela se dá aqui, ó. Ela se dá através da divisão de segmentos, a divisão segmentada. E eu já vou falar para vocês quais são esses segmentos, tá? Vou falar da divisão segmentada daqui a pouquinho. Então, a divisão morfológica se dá entre o lobo direito e o lobo esquerdo. E a divisão funcional se dará entre os segmentos e não entre os lobos direito e esquerdo. Tá? Se dará entre os segmentos 4A, 4B e os segmentos 5 e segmento 8. Por isso que eu vou falar daqui a pouco, para não confundir, para não atrapalhar a pedagogia. Então, mais uma vez, divisão morfológica se dá entre quem? Entre o lobo direito e esquerdo, nessa fissura falciforme, onde passa o tal do ligamento falciforme, ok? Tudo bem até aí? Ótimo. E a divisão funcional é outra. Nós pegaremos o lobo direito e ela se dará na metade do lobo direito, não entre o direito e o esquerdo, mas na metade do lobo direito. É uma divisão funcional. Por que funcional, professor? Porque depois nós vamos notar que cada segmento dentre os 8 que nós teremos drenarão sangue venoso para a cava através de 3 veias, e eu vou considerar essas veias como as veias que orientarão as divisões funcionais do fígado. Tudo bem? Tá? Mas antes mesmo de nós seguirmos para os 8 segmentos, nós precisamos saber dos 4 lobos, porque não são 2, Catarina. Não é direito e esquerdo, tá? Então é direito, esquerdo, quadrado e caudado. E quando eu lembro o nome de um aluno, é bom falar para não esquecer, porque eu não sei nome de aluno, vocês sabem. Tem mais que 4, não? Segmentos são 8, lobos são 4. O que está na cordinha é segmento, tá? Vamos para lobo primeiro? Vamos. Lobo como nos pulmões nós os tínhamos, né? Então eu tenho lobo direito, lobo esquerdo. Olhando por debaixo, olha só como eu tenho outros 2. Eu tenho um primeiro aqui, ó, vendo? No meio da pinça, sim ou não? Esse é o lobo caudado. Então esse é o caudado. E esse aqui, ó, tá vendo? Mais para frente, mais anterior, é o lobo quadrado. Esse aqui é o quadrado, ok? Não é muito quadrado, tá? Mas então eu tenho lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. Vejam a proximidade, a sintopia entre a cava inferior e o caudado. Guardem isso na mente, que vai servir para alguma coisa mais na frente, tá? Então o lobo caudado, ele é muito próximo da cava, nessa porção de cava abdominal. Bom, sabido dos 4 lobos, nós temos que identificar aqui os 8 segmentos, ok? Serão 8 segmentos hepáticos, assim como nós tínhamos os segmentos pulmonares, assim como nós temos os segmentos renais, nós temos os segmentos hepáticos. Vamos a eles. O primeiro segmento é exatamente o próprio lobo caudado. Ele dá nome ao próprio lobo e dá nome ao próprio segmento. Ufa, já ajuda. Então aqui eu tenho quem? O lobo caudado e o nosso segmento 1. Segmento 1, segmento 1, segmento caudado, ok? Ele é o próprio lobo e o próprio segmento em questão. E agora de frente nós faremos aí uma análise dos outros, dos 7 segmentos. Nós começaremos da esquerda para a direita, da esquerda para a direita num belo sorriso aqui, ó, veja só, num belo sorriso da esquerda para a direita. E ajuda o sorriso, né? Igual na prova, todo mundo fazendo um C, assim lá, né? Para saber se... Né? Vamos no nosso belo sorriso. Nós começaremos nosso sorriso da esquerda para a direita. O que nós temos aqui? Quem que nós temos aqui? O segmento 2, o segmento 3, o segmento 4A e 4B,
Em alguns livros trazem apenas como segmento 4, agora nas últimas edições do Netter 4A e 4B. Então quem era o segmento 1? O caudado. Quem é o segmento 2? Está aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Ele é esquerdo, ele é superior e ele é posterior. Calma que nós vamos para números, depois para os nomes, tá? Segmento 2, segmento 3, 4A, 4B, segmento 5, segmento 6, segmento 7, segmento 8. Tudo bem? Então o caudado lá embaixo, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7, 8. Qual que é o 7? Aqui. 5, 6, 7, 8. Ok? Bom, esses não estão para o lado esquerdo? Estão. Então esse é o segmento que, ó, ele é anterior, ele é inferior e ele é o que? Lateral. Só que é um lateral o que? Esquerdo. Tá? Então ele é inferior, anterior, lateral, esquerdo. Esse é o nome dele? Sim. Nossa, inferior, anterior. Ó, não tá assim? Só dois. Inferior. Esse é o 3. Tá? Esse é o 3, ó. Ele é o que? Inferior, só para dar um exemplo. Ó, ele é inferior, anterior, lateral, só que ele é o que? Esquerdo, ok? Esse 2 é o que? Ele é superior, posterior, lateral e esquerdo. Sacou? Ó, então vamos na ordem, né? O 1 é quem? Caudado. O 2 é o que? Superior, posterior, lateral e esquerdo. Esse é quem? Inferior, anterior, lateral, esquerdo. Esse aqui também está para o lado esquerdo, 4A e 4B. Ele também está para o lado esquerdo, só que ele não é lateral, ele é o que? Medial. Sim ou não? Então ele é o que? Medial, posterior, superior. Esse é o 4A. 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 Certo? Medial, Ele posterior, superior, isso. Medial, superior. Superior, posterior, esquerdo. E esse também é medial, não é? Medial, anterior, inferior, o que? Esquerdo. Esquerdo. Por isso que a divisão agora é funcional. É aqui a divisão funcional. Não, faz sentido na É cabeça. claro que faz, tem que fazer. Professor, mas está muito comprido o nome, mas é já para não ter dúvida, porque em alguns livros eles não trazem como anterior, trazem só como inferior, e outros livros eles trazem só como anterior e não inferior. Então vocês podem encontrar nesses livros em um e outro e vai gerar confusão. Só que assim não tem confusão. Você está dando o nome e o sobrenome dele, hein? Completo. Claro, eles não são laterais. Eles são o que? Estão no meio do fígado, então são mediais. Então esse é o que? Por exemplo, 4A e 4B. Põe o 4A. Ele é medial, superior e posterior esquerdo. E o 4B? A única diferença é que ele é o que aqui, ó? Medial, inferior, anterior e esquerdo. Certo? Muito bem. Esse aqui é o que? É medial também, é o 5. Ele também é medial, porque nós teremos quem aqui? Os laterais. Sacou? Então o 5 é o que? Anterior, inferior, medial, direito. Calma, mas esse não começa com medial? Pode começar, não tem problema. Não, o que importa é saber que esse está na frente, está embaixo, está no meio, só que é para o lado o quê? Direito. Então fala de novo. Inferior, medial.
Isso, inferior, anterior, medial, direito. Tudo bem? Agora esse aqui, adivinha? Adivinha esses dois aqui, ó. Lateral. Esse é o 6. Ele é o quê? Lateral. Só que aqui, ó, ele não é anterior. Ele só tá onde? Na lateral. Então ele é lateral inferior direito. Tá vendo? Esse é o Inferior deu forçada, né? Certo? posterior não. E esse aqui é o quê? Superior, lateral. Isso, posterior, superior, lateral o quê? Direito. E esse aqui? Superior. Superior, posterior, direito. Tá? Sempre que é superior é posterior. Sim, que tá aqui. Os anteriores quase superior. Superior, posterior, direito. Só? Superior, posterior, direito, porque ele não tá na lateral, certo? E ele tá o quê, então? Superior e posterior, só. O 7 é posterior, superior, lateral. 7 é lateral. Isso, lateral, posterior, superior, direito. Só o 8 que é superior e Posterior, direito. Tudo bem? Ótimo. De boa. E aí o que acontece? Esses segmentos aqui, obviamente, receberão sangue da hepática própria, que chegará pela hepática direita e esquerda, sim ou não? E também todos os segmentos receberão o que? Sangue de qual veia? Da veia porta. Então, artéria hepática direita e esquerda e veia porta para nutrição e metabolização. Só que esse sangue ele não vai ficar estagnado no parênquima hepático, vai? Não, ele tem que ser o quê? Agora drenado para a cava, não tem? Então a cava não está aqui atrás? Tá. Então eu tenho que ter 3 saídas, ó. Uma delas está aqui, ó. Não sei se você está vendo lá. Outra está no meio e outra está para cá. Por que 3 Porque eu tenho 3 veias hepáticas. Entende? São 2 artérias que chegam. E elas juntam na veia porta? Vão juntar na cava, vão desembocar na cava. As veias. Às vezes eu estou pegando sangue venoso do fígado e jogando em quem? Na cava. Aí a porta. É isso que eu perguntava. O que é a porta? Não entendi. A porta, isso é para dizer que o fígado recebe sangue da porta e das artérias hepáticas. Ué, Não a é? porta não é veia? Você não disse que ia ver? Mas eu buguei também. Mas como que ela É recebe porque... Sim, é porque O fígado a porta desemboca na o cava. intestino absorveu. Entendeu? Tá, então. Entendeu? De novo, o parênquima hepático recebe sangue de quem? Venoso da porta, sim ou não? Para metabolizar nutriente do TGI, ok? E recebe sangue arterial de quem? De artéria hepática direita e esquerda. Metabolizou? Metabolizou. Eu não tenho que drenar? Eu tenho que drenar pelas veias, ó. Veia hepática esquerda, veia hepática direita, tá vendo? Os buraquinhos? A direita é no meio. Perdão, veia hepática esquerda, veia hepática média e veia hepática o quê? Direita, 3. São 3 assim. Tudo bem? E elas vão desembocar na cava. Desembocar na cava. Detalhe, de todos os 8 segmentos que a gente viu, qual o segmento que desemboca direto na cava? Eu mandei gravar na memória, o caudado. Então, como o caudado por proximidade está colado na cava, o caudado desemboca o sangue venoso direto aonde? Na cava. Adivinha os outros? Como é que fica? Os do lado esquerdo? Na esquerda. Na esquerda. Os do lado direito? Direita. Na direita. O 4A e o 4B? Na média, né? Média. Bom, pelo menos isso faz sentido. Faz, só que aí tem uma outra coisa. O segmento 5A
além de desembocar na média, desemboca na direita. E o segmento 8, além de desembocar na média, desemboca na direita. Então, os 5 e 8 que São desembocam nas duas. são os médios, né? Os mediais laterais, os mediais do lado direito, tá? De novo, vou de novo. Segmentos do lado esquerdo desembocam em qual veia? Os laterais esquerdos. Esquerdo. Os laterais direitos. Direita. O 4A e o 4B na média. E o 5 e o 8 aqui, ó. Na direita e na média. 5 e 8, 5 e 8. Direita e média. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que não. Você consegue me mostrar de novo onde são essas veias? Eu consigo. Aqui. Essa esquerda, Isso. média e direita ali. Aí, ó. E a cava é esse troço gigantão É aí. aqui, ó. Então, Mas a porta, tipo, ela só entra, metaboliza e... entra, leva o sangue para o fígado metabolizar, citocromalmente, ou seja, o citocromo P450 metaboliza e outros citocromos, depois que metaboliza, joga no sistema cava. Ah, tá, entendi. Aí vai para o corpo todo. Aham, entendi. Ô Maurício, segmento 5 e 8 é 5 e 8. Vai para média e para direita. os dois, então. Os dois, o 5 e 8, para média e para direita. Tudo que é da esquerda vai para a esquerda, tudo que é da de lateral direita vai para a direita, tudo que é 4A e 4B para média e tudo que é 5 e 8 para média e para direita. Beleza? Tudo bem, pessoal? Detalhe, esse fígado aqui, ele é coberto pelo peritônio, assim como todos os órgãos da cavidade abdominal, tá? Só que além do próprio peritônio, né, ele tem uma outra cápsula bem íntima de cobertura aqui hepática. Dá uma olhada aqui, ó. Você tá vendo essa membraninha aqui, ó? Isso se chama cápsula de Glisson, Glissom. Cápsula de Glisson. Não, vamos. Digita de novo. O peritônio recobre Não, só o nome. Glisson, Glissom de Maria, Glisson. Onde o O fio. que é esse aí? Ele era saúde, ele era inglês, eu acho. Depois você joga no Google. Faz essa cápsula. Pô, agora, Catarina. Mencionei ainda. Não, tá desculpado. A cápsula de Glisson é bem aderida no parênquima hepático porque ela serve como um meio de informação de distensão do órgão. Olha ela aqui, ó. Essa é a cápsula de Glisson. Vendo? Por quê? Porque o parênquima hepático não é inervado somestesicamente. O que eu quero dizer? Você não tem uma dor no fígado, no tecido hepático. Só que se o fígado gera, né, qualquer alteração lá que leve a uma hepatomegalia, a um aumento da massa hepática, sinaliza esse aumento através do que? Da cápsula de Glisson, que essa sim é inervada sensitivamente. Deu para entender qual é a função da cápsula de Glisson? Ela ser possuidora de inervação sensitiva. Então significa, se há uma distensão do órgão, há uma distensão da cápsula. Como o órgão não é inervado somestesicamente, mas a cápsula sim, ela sinaliza: opa, Maurício, teu fígado está aumentando aí, então vou gerar dor aí, ó, captação dolorosa. Tudo bem? Detalhe, a cápsula de Glisson, ela entra inclusive por essas invaginações fissurais que o fígado tem. Perdão, sim ou não? Então ela entra pelas invaginações fissurais. Agora, o peritônio não recobre essa parte aqui, visceral. Por isso, toda essa área visceral do fígado é chamada de área nua do fígado, área nua. Então, a superfície nua do fígado é essa superfície aqui basal, ok? Mas apesar de ser nua para o peritônio, não é nua para a cápsula de Glisson. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida de fígado? Tá bom, né? Tudo bem. Vamos, diga. Qual que é a inervação sensitiva? Tem... Acompanha o trajeto simpático, tá? Acompanha o esplâncnico para depois ter sinapse para poder passar pelo nervo branco, sinapse ganglionar e depois ir para o sistema nervoso central. É médio? Fígado é anterior.
Lembra? Intestino primitivo anterior. Ah, ele está aqui para cima. Bom? Pessoal, alguma dúvida? Não. Importante agora voltarmos aos órgãos tubulares, voltarmos ao duodeno, tá? Então vale lembrar que esse fígado vai desembocar o quê? Bile na vesícula, e a vesícula, ducto colédoco, e o ducto colédoco, por sua vez,